Capítulo 30. Fui uma vez ao alto dos vendavais, mas não mais vi a menina desde que se foi embora. Quando lá fui para saber dela, Joseph segurou a porta e não me deixou entrar. Disse que Mr. Linton tinha que fazer e que o patrão não estava em casa. Se não fosse Zillah ter me contado alguma coisa, eu não saberia se estavam vivos ou mortos. Pela conversa dela, percebi que achava Catherine muito arrogante e que não gostava dela. A princípio, a menina queria que Zillah lhe prestasse uns serviços, mas Mr. Eatif ordenou-lhe que tratasse apenas das suas coisas e deixasse a nora cuidar de si própria, ao que ela, tacanha e egoísta como é, acedeu de pronto. Isto fez Catherine amuar e pagar-lhe a indiferença com desprezo, inscrevendo, assim, a minha informante na lista dos seus inimigos, como se lhe tivesse feito um grande mal. Tive uma longa conversa com Zillah há cerca de 6 semanas, pouco antes de o senhor chegar, num dia em que nos encontramos na charneca e ela me contou o seguinte. A primeira coisa que Mr. Linton fez quando chegou ao alto dos vendavais foi correr escada acima, sem dar sequer as boas noites a mim e ao Joseph. Fechou-se no quarto de Linton e aí ficou até de manhã. Depois, quando o patrão e Archa tomavam o pequeno almoço, ela entrou na sala e perguntou, toda a tremer, se poderíamos chamar o médico, pois o seu primo estava muito doente. Já sabemos disso, resmungou Eatif. Mas a sua vida não vale um vintém e eu não vou gastar um vintém com ele. Mas eu não sei o que fazer, balbuciou ela. E, se ninguém me ajudar, ele morrerá. Sai já daqui, vociferou o meu patrão. E não me masses com mais notícias a seu respeito. Ninguém aqui se rala com o que lhe possa acontecer, se tu te ralas tanto, trata tu dele, se não, tranca-o no quarto e deixa-o lá ficar. Depois, ela começou a incomodar-me e eu respondi-lhe que já tivera minha cruz com o desgraçado. E que cada qual tinha as suas obrigações e a dela era cuidar do marido, uma vez que o patrão me ordenara que lhe entregasse essa tarefa. Como se arranjaram os dois, isso eu não sei. Calculo que o marido fosse bastante rabugento e gemesse dia e noite, não a deixando descansar, isso via-se bem pelo seu rosto pálido e pelas olheiras profundas. Por vezes, aparecia na cozinha como se quisesse pedir ajuda, mas eu não ia desobedecer ao patrão, que eu nunca me atrevi a desobedecer-lhe, Mr. Dean, e, embora achasse que estava errado não mandar chamar o Dr. Kenneth, também não era da minha conta dar conselhos ou opiniões, e também nunca me quis envolver nesse assunto. Uma ou duas vezes, depois de nos deitarmos, abri a porta do meu quarto e vi-a sentada ao cimo das escadas a chorar. Mas meti-me logo para dentro, com medo de ser obrigada a intervir. Eu tinha peninha dela, pois de certo que tinha. Mas, bem vê, eu não podia perder o meu lugar. Finalmente, uma noite ela veio ao meu quarto e fiquei com os cabelos em pé com as suas palavras. Vai dizer a Mr. Eatif que o filho está a morrer, desta vez tenho a certeza. Levanta-te imediatamente e vai avisá-lo. Dito isto, desapareceu. Fiquei um quarto de hora à escuta, toda eu tremia, não se ouvia nada, a casa estava silenciosa. Enganou-se. Disse de mim para mim. Ainda não foi desta. Não vale a pena incomodar o patrão. E voltei a pegar no sono. Mas fui de novo acordada pelo som estridente da campainha, a única que nós temos, instalada de propósito no quarto do Linton, e pelo chamado do meu patrão para que fosse ver o que estava a acontecer e lhes dissesse que não queria que aquele barulho continuasse. Dei-lhe então o recado de Catherine. Praguejou entre dentes e não tardou a sair do quarto com uma vela na mão, dirigindo-se para o quarto deles. Fui atrás dele. A senhora estava sentada à cabeceira, com as mãos entrelaçadas no regaço. O sogro entrou, aproximou a luz da cara do filho, olhou para ele e tocou-lhe. Depois, virou-se para ela. E agora, Catherine? Perguntou-lhe, como te sentes? Ela emudecera. Como te sentes, Catherine?
Insistiu ele. Ele está em paz e eu estou livre, volveu ela. Deveria sentir-me bem, mas, continuou, com uma amargura que não podia esconder. O Senhor deixou-me tanto tempo sozinha a lutar contra a morte, que é apenas morte o que vejo e sinto. Sinto-me morta. E bem o parecia. Dei-lhe um pouco de vinho. O Areton e o Joseph, que tinham sido acordados pela campainha e pelo som dos passos, entraram no quarto depois de escutarem a nossa conversa do lado de fora. O Joseph ficou, creio eu, indiferente à morte do rapaz. O Areton parecia um tanto perturbado, embora estivesse mais ocupado a olhar para a senhora do que a pensar no primo. Mas o patrão ordenou-lhe que voltasse para a cama, pois não queríamos a sua ajuda. Mais tarde, mandou o Joseph levar o corpo para o seu quarto e disse-me para voltar para o meu, de maneira que a senhora ficou sozinha. De manhã, o patrão mandou-me ir dizer-lhe que deveria descer para tomar o pequeno almoço. Ela tinha se despido e parecia preparar-se para dormir. Disse-me que estava doente, o que não estranhei nada. Levei o recado a Mr. Atif e ele respondeu-me: bem, que se deixe estar até depois do funeral. Vai lá acima de vez em quando ver se ela precisa de alguma coisa, e assim que a vires melhor, vem dizer-me. Segundo Zila contou, Cathy permaneceu no quarto 2 semanas. A criada ia vê-la 2 vezes por dia e mostrava vontade de se tornar sua amiga, mas as suas amabilidades eram imediatamente repelidas com arrogância. Mr. Atif visitou-a numa única ocasião para lhe dar a conhecer o testamento de Linton. Nele, o filho deixava ao pai todos os seus bens, incluindo os bens móveis da mulher. A pobre criatura fora ameaçada, ou coagida, a assinar aquele documento na semana em que Cathy estivera ausente, por altura da morte do pai. Sendo menor, Linton não podia dispor dos seus bens. No entanto, Mr. Atif reclamou-os e entrou na posse deles em nome da mulher, e em seu próprio, suponho que legalmente, fosse como fosse, Catherine, destituída de bens e amigos, não podia contestar a usurpação. Ninguém a não ser eu, disse Zila, se aproximou do quarto dela além dessa vez, e também ninguém veio perguntar por ela. A primeira vez que desceu à sala foi num domingo à tarde. Quando lhe levei o jantar, tinha resmungado que não suportava mais o frio e eu disse-lhe que o patrão ia à granja dos tordos e que eu e Archa não nos opunhamos a que ela descesse. Assim, logo que escutou o cavalo de Mr. Atif afastar-se, apareceu toda vestida de negro e com os caracóis loiros despretensiosamente penteados para trás das orelhas. O Joseph e eu costumamos ir à capela aos domingos. Como o senhor sabe, explicou Mr. Dean, a igreja agora não tem padre e em Jim Merton chamam capela ao templo metodista ou batista, não sei muito bem. O Joseph tinha ido para lá, continuou Zila, mas eu achei mais conveniente ficar em casa. Os jovens devem ser sempre vigiados pelos mais velhos, e o Areton com todo o seu acanhamento, não é um modelo de bom comportamento. Disse-lhe que era provável que a prima se juntasse a nós e que, como sempre se acostumara a ver respeitado o dia do Senhor, ele deveria deixar em paz as espingardas e o trabalho enquanto ela ali estivesse. Ficou ruborizado ao ouvir a notícia e olhou para as suas próprias mãos e roupas. A pólvora e o óleo de baleia no instante desapareceram da vista. Percebi que tencionava fazer-lhe companhia e, pela sua atitude, adivinhei que gostaria de se mostrar apresentável. Ri-me como não me atrevi a rir quando o patrão estava presente e ofereci-me para o ajudar, divertindo-me com a sua atrapalhação. Ele amuou e começou a praguejar. Eu sei que a senhora, Mr. Dean, prosseguiu ela, vendo que eu não ficará muito satisfeita com o seu procedimento, pensa que a sua querida menina é fina demais para Mr. Areton, e não deixa de ter razão, mas eu gostava de lhe acabar com o orgulho. Afinal, de que lhe valem agora os estudos e as finuras? É tão pobre como a senhora ou como eu, ou ainda mais, porque nós sempre vamos tendo nosso pé de meia. Areton acabou por deixar que Zila lhe desse uma ajuda e ela conseguiu, com os seus galanteios, pô-lo de bom humor. Por isso, quando Catherine chegou,
O rapaz esqueceu-se dos insultos anteriores e, segundo contou a governanta, tentou mostrar-se amável. A senhora entrou na sala, contou ela, fria como o gelo e altiva como uma princesa. Levantei-me e ofereci-lhe o meu lugar no cadeirão. Pois ela torceu o nariz à minha delicadeza. O Earcha também se levantou e convidou-a a sentar-se no banco defronte do lume, dizendo que ela devia estar enregelada. Enregelada ando eu há mais de um mês. Respondeu ela, pronunciando cada palavra com desdém. E, indo ela mesmo buscar uma cadeira, sentou-se afastada de nós dois. Depois de se aquecer um pouco, olhou em volta e descobriu uma série de livros dentro do armário. Levantou-se de pronto para os ir buscar, esticando-se para os alcançar, mas estavam muito altos. O primo, depois de observar os seus esforços por alguns instantes, ganhou finalmente coragem para ir ajudar. Ela estendeu o vestido e ele encheu-lhe o regaço com os primeiros livros a que deitou a mão. Aquilo foi um grande progresso para o rapaz. Ela nem lhe agradeceu, mas o Areton sentiu-se de tal forma agradecido por ela não ter recusado a sua ajuda, que se aventurou a pôr-se atrás da prima enquanto ela folheava os livros, chegando mesmo a debruçar-se sobre o seu ombro e a apontar para o que mais lhe chamava a atenção em certas ilustrações. Nem se ofendia com a maneira insolente como ela afastava a página do seu dedo, contentava-se em recuar um pouco e ficar a contemplar a prima em vez do livro. Ela continuou a ler, ou a procurar alguma coisa para ler. A pouco e pouco, a atenção do rapaz foi se concentrando nos seus espessos caracóis acetinados. Na posição em que estavam, nem ele podia ver o rosto dela, nem ela podia ver o dele. E então, talvez não muito consciente do que fazia, mas mais como uma criança atraída pela chama de uma vela, passou da contemplação ao toque, estendeu a mão e tocou num caracol, tão delicadamente como se de um passarinho se tratasse. Se o rapaz lhe tivesse espetado uma faca no pescoço, a senhora não teria reagido com mais violência. Sai já daqui! Como te atreves a tocar-me? Por que estás aí especado? Gritou ela, enfadada. Não te suporto. Volto já lá para cima? Se te aproximas de mim. Master Areton encolheu-se e, com um ar mais comprometido deste mundo, foi sentar-se no banco, em silêncio. Ela continuou a folhear os livros por mais meia hora. Por fim, o primo atravessou a sala e segredou-me. Pede-lhe que nos leia alguma coisa, Zila. Já não posso estar sem fazer nada e gostava tanto de a ouvir. Mas não lhe digas que fui eu que te pedi, finge que és tu que queres. Master Areton gostaria que lesse para nós, minha senhora. Disse eu logo de seguida. Veria isso como um grande favor, e ficar-lhe-ia muito agradecido. Ela franziu o sobrolho e, erguendo os olhos, respondeu. Master Areton e todos os demais façam-me o favor de entender que rejeito qualquer simulação de bondade que, hipocritamente, me possam dirigir. Desprezo-vos a todos e não tenho nada para vos dizer. Quando era capaz de dar a minha vida por uma palavra amiga, ou mesmo para ver a cara de um de vós, todos se afastaram de mim. Mas não me queixo. Vim até cá abaixo porque tenho frio, não para vos distrair ou para desfrutar da vossa companhia. Que foi que eu fiz? Volveu-lhe o primo. De que é que me acusa? Oh, tu és uma exceção. Respondeu-lhe Mr. Zeatif. Nunca dei pela tua falta. Mas eu ofereci-me mais de uma vez e pedi a Mr. Zeatif que me deixasse cuidar de, argumentou ele, animando-se com a petulância da prima. Cala-te! Vou lá para fora, seja para onde for, só para não ter de ouvir a tua voz. Disse a senhora. O rapaz resmungou que, por ele, ela podia ir até para o inferno e, pegando na espingarda, voltou às suas ocupações dominicais. Falava agora sem peias e ela preferiu voltar para a sua solidão. Mas no quarto devia estar um frio de rachar e, apesar do seu orgulho, foi obrigada a aceitar a nossa companhia, cada vez por mais tempo.
Mas, daí em diante, tudo fiz para que não voltasse a desdenhar da minha boa vontade, e tornei-me muito rígida com ela. A senhora não tem entre nós quem a ame ou estime, e também não o merece, pois a mais pequena coisa que se lhe diga irrita-se e não respeita ninguém. Chega a interromper o patrão, atrevendo-se a desafiá-lo para que a castigue. E quanto mais sofre, mais peçonhenta se torna. A princípio, ao ouvir o relato de Zila, decidi deixar a minha situação, procurar uma casinha e levar Catherine para viver comigo, mas Mr. Atif nunca o permitiria. E, de momento, não vejo outro remédio senão um novo casamento de Cathy, plano que está fora do meu alcance realizar. E, assim, terminou a história de Mr. Sdim. Apesar da profecia do médico, as minhas forças estão a voltar rapidamente, embora esta seja apenas a segunda semana de janeiro, tenciono ir a cavalo ao alto dos vendavais dentro de 1 ou 2 dias, para informar o meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres. E, se assim o entender, pode começar a procurar um novo inquilino para a granja a partir de outubro. De forma nenhuma me seduz a ideia de passar aqui mais outro inverno.